aquele que quer vir após mim, pegue a sua coroa. Entendeu que interessante? Que proposta terrível. Essa é uma proposta terrível, porque a cruz sim é um mecanismo de aproximação de Deus, não há dúvidas. Ela representa a aliança entre o Criador e sua criatura, mas ela aponta para os nossos deveres. E falar de dever não é fácil. Ela aponta para as lutas que vamos ter como cristãos. De forma que entendemos a cruz de Cristo é muito difícil para nós na prática. De forma cognitiva é muito fácil explicar. Mas quem está passando por uma luta sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Como ficamos entre dois pensamentos. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Se eu sou o teu servo. Por que fulano passa por isso? Se ele serve a ti, Senhor. Foi mais ou menos o que a irmã Neuza disse aqui, naqueles momentos de lutas, né, irmã Neuza? Irmão Gilberto na UTI, a mãe tinha acabado de falecer praticamente, o netinho também problemático na hora de nascer. Parece que junta tudo num único balaio e nós temos que carregar aqui. Nesse momento a fé parece que ela vai de um lado para o outro, tentando ajeitar essa carga toda, mas questionando: por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu aprendi com um irmão, ele é pastor, como eu disse para vocês, quero fazer de tudo para trazê-lo aqui. É um pastor amigo mesmo, conhecemos desde a nossa mocidade, pregador do Evangelho. Se Deus quiser, ele vai pregar para nós aqui, mas está com um câncer desse tamanho no meio da boca. Já perdeu todos os dentes, parte do nariz. Um câncer terrível, terrível, maligno, fortíssimo. Poucos casos no mundo, e ele já foi desenganado pelos médicos, não há mais nada o que fazer com ele. Mas minha mãe teve o privilégio de passar o ano novo ao seu lado e pôde testemunhar a sua fé, a sua positividade com a vida. E eu fui visitá-lo, e aí eu mudei um conceito quando ele disse, quando recebi a notícia, eu perguntei por quê. Mas agora, caminhando com meu Deus, eu pergunto: para quê? Ele mudou o foco de sua atenção. Ele quer saber onde Deus vai usá-lo. E isso é muito forte para nós. E essa transformação do porquê para o para quê faz toda a diferença na nossa vida. Para entender a luta que estamos atravessando. O livro de Jó traz algumas revelações surpreendentes. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês. A primeira revelação está no capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo. Capítulo 1. Do versículo 9 ao versículo 11. Vamos tentar aqui entender o que se passa na mente maligna. Jó, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde, sem razão, sem motivo? Não tens protegido de todo lado a ele? Olha que interessante. Está dizendo que Deus protege Jó de todos os lados. A sua casa e tudo que tem, o Senhor protege. Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Esse é o álibi maligno para com Deus a respeito da fidelidade de Jó. Versículo 11. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto tem, e ele blasfemará na tua face. Então olha a mente maligna. O diabo entende que os bens que uma pessoa tem, a estabilidade econômica e financeira, é a razão pela qual ela é fiel a Deus. Então eu fico pensando, quando nós estamos pedindo bens materiais, será que nós não estamos compartilhando de uma mente maligna de que os bens são mais importantes do que a própria fé? E o diabo questiona isso com Deus e até desafia Deus: toque agora na carne dele, tire tudo que pertence a ele, que
que seja uma palavra que não devemos pensar a respeito. Porque é exatamente isso que ocorre na nossa vida. Basta uma luta se aproximar do nosso arraial, da nossa tenda, que a nossa fé fica assim, ó. É impressionante. O inimigo tocou num ponto crucial da nossa fé. E é exatamente isso que nós vivemos no dia a dia. Nós estamos indo bem, vivendo a vida cristã, mas se falta recurso econômico e financeiro, se falta prestígio, se falta saúde, a fé, como o pêndulo, vai de um lado para o outro. E na mente diabólica, na mente